Hoje tem estreia aqui no Fala Cidade, né? Uma coisa muito boa, prestação de serviço pura para você, utilidade pública. Toda quarta-feira a gente vai falar direito. Vamos falar direito sobre um determinado assunto na área do direito. Direito civil, penal, tributário, trabalhista, contratual, ambiental, empresarial e do consumidor. Tanta gente mandando pergunta aqui, a gente sempre precisava ter alguém, não é, capacitado, porque aqui a gente tem gente capacitada para construir um programa de televisão. Agora, para falar especificamente sobre um determinado assunto, a gente precisava de um advogado, né? E você que assiste Fala Cidade vai poder fazer pergunta para a gente na hora do quadro, pelas nossas redes sociais. Que quadro é esse, Brasil? Olha como a gente tá chique, vamos falar direito, né? Falar direito sobre um determinado assunto. Quem vai tirar as dúvidas com a gente, respondendo as perguntas, é o advogado Dr. Ramon Carvalho, que está aqui com a gente, né? E na estreia do quadro a gente vai falar direito sobre o quê? Sobre direito trabalhista na pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, doutor Ramon. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal de casa. Muito obrigado pelo senhor ter se disposto a estar aqui sempre com a gente, tirando as dúvidas desse povo que é tão querido pela gente. A gente precisa tanto, tem essa necessidade de não só trazer tragédia, desgraça, não sei o quê, mas de prestar um serviço que o pessoal precisa. É tanta pergunta chegando, que o senhor pousou aqui numa boa hora. Amém. Estou aqui à disposição. E você pode mandar, né, sua pergunta. Agora a gente vai fazer o seguinte: cada quarta-feira vai ser um assunto diferente, né? E aí você pode mandar a sua pergunta pra gente sobre o assunto pelo 993957555, que é o nosso WhatsApp, né? A gente tá esperando e aí a gente vai falar sobre contrato de trabalho na pandemia, né? Primeiro, deixa eu falar. Baixa, tá muito alto, porque ele tem que baixar o horizonte da câmera, aí eu não enxergo o texto. Isso. Doutor, como é que funciona a redução e a suspensão? Baixa de novo. Baixa. Isso, vamos lá. Doutor, como é que funciona a redução e a suspensão da lei que rege a suspensão temporária do contrato de trabalho que está em vigor por conta da pandemia? Basicamente, Vitor, essa lei foi convertida pela medida provisória 936, certo? E a partir do período de 19 de março a 31 de dezembro, todas as pessoas que trabalharem, que tiverem relação de trabalho, podem ter o contrato suspenso, reduzido, ou, em caso de demissão, pode voltar a ser contratado. A redução vai ocorrer nos porcentagens de 50%, 70% ou 25%, e a suspensão do contrato de trabalho pode ocorrer pelo prazo até de 120 dias. Ou seja, isso é, na verdade, uma forma de fomentar o comércio, fomentar as empresas para que não haja demissão em massa. Haja visto o período de calamidade que a gente está vivendo. Exato, isso não quer dizer que porque o trabalhador teve o contrato suspenso, que ele vai ser efetivamente demitido da empresa. Pelo contrário, inclusive até o contrário. A suspensão do contrato de trabalho ela pode ocorrer pelo prazo de 120 dias, 4 meses de trabalho, e o funcionário vai ter uma garantia de continuar na empresa, pelo menos pelo período de mais 4 meses iguais à da suspensão. Ou se foi suspenso por 3 meses, mais 3 meses, 2 mais 2, 1 mais 1. Ou seja, se você teve seu contrato reduzido, suspenso, você pode poder esticar isso aí como forma de garantia. E caso sendo demitido, a empresa vai ficar te devendo 50% ou 70% ou 100% dos meses que estão faltando. É bom, até Evandro chamou aqui nossa atenção para a gente deixar claro a você de casa que enquanto a gente está conversando aqui, você pode entrar em contato com as redes sociais do escritório do Dr. Ramon. É só apontar a câmera do seu celular ali para aquele QR Code que está ali no cantinho da tela, que vai levar direto para lá. E você tiver alguma outra pergunta sobre algum outro assunto que de repente não deu tempo de tirar dúvida aqui, aí você fica à vontade, viu? Doutor, em que situações essa lei emergencial ela não é concedida? Ela não vai ser concedida nas hipóteses de você já ser aposentado da Previdência, ser servidor público da administração, direto ou indireto, das autarquias, ou seja, trabalha na CAGEPA, trabalha na Energisa, trabalha na Prefeitura, trabalha no Estado, você não tem direito. Se você estiver fazendo curso preparatório dado pelo governo federal, ou se você for aposentado, tiver encostado, já usar de algum auxílio, ou tiver usando do seguro-desemprego. E aí o que é que acontece, vamos supor, caso tenha trabalho durante a suspensão? Se houver trabalho durante a suspensão, a empresa pode requerer que você volte a trabalhar. E se ela pedir isso, você, enquanto funcionário da empresa, não pode se negar. Agora, obviamente, a empresa tem que te fornecer os elementos básicos para trabalhar, como máscara, álcool em gel, o chamado de EPI. Agora, No caso da área da saúde, por exemplo, né, tem muita gente que, aí nesse caso, o réu da história passa a ser o poder público, né? Porque tem muitos profissionais da área da saúde que chegaram a reclamar aqui com a gente, por exemplo, que estavam sendo obrigados a trabalhar sem os equipamentos de proteção individuais, né, necessários. Nesse caso, como é que o trabalhador pode agir? Olha, nesse caso, o trabalhador tem que procurar o Ministério do Trabalho ou tem que procurar o Ministério Público para formalizar a denúncia, porque
Todos os trabalhos têm que fornecer para o empregado condições razoáveis de se trabalhar, mínimas sanitárias, condições trabalhistas, condições no geral. Então, se você é enfermeiro e chegou para trabalhar, não encontrou, por exemplo, álcool em gel, máscara ou EPI necessário, você pode simplesmente se recusar a realizar o trabalho e se direcionar ao Ministério Público do Trabalho para realizar uma denúncia. Certo. E aí, quais são, doutor, as circunstâncias que levam o empregado demitido na pandemia, né, dentro do prazo de 90 dias da demissão? Ocorre o seguinte, antes da pandemia, você não poderia recontratar ninguém no período de 90 dias da demissão como forma de proteger o FGTS, porque, como a gente sabe, tem um velho acordo. Demite para poder sacar o FGTS, mas continua na empresa. Isso. Então, a Lei 14.020, que é a lei da calamidade pública da pandemia, determina que se você for demitido, por exemplo, nesse período, 19 de março a 31 de dezembro, você pode ser recontratado a qualquer tempo, inclusive com uma carga de trabalho menor, maior, numa função dentro da empresa inferior, que você era gerente, pode ser recontratado como vendedor. Então, ela flexibilizou essas relações de trabalho para que se preserve o emprego em si. Agora, uma coisa que é muito relevante se falar, Vitor, é que a Lei 14.020 trouxe uma garantia, que eu até agora não ouvi muita gente falar a respeito, mas qualquer pessoa com deficiência não pode, por lei, ser demitido sem justa causa até 31 de dezembro. Entre 19 de março e 31 de dezembro, qualquer pessoa com deficiência não pode ser demitido em nenhuma hipótese sem justa causa. Isso é uma garantia importantíssima. Teve um fato que chamou a atenção da gente, logo nesse período de pandemia, alguns motoristas de ônibus, eles foram demitidos. Tem alguma lei que protege o trabalhador nesse período, ou principalmente naquele período emergencial dos 3 meses iniciais da pandemia, para as empresas, já que tem esse benefício, né, que é um benefício do governo federal, tem alguma lei que protege o trabalhador para ele não ser demitido nesse período? Tem algo que justifica a empresa demitir o trabalhador? Assim, a justificativa pode ser com justa causa ou sem justa causa. Se houver razão para demitir, a empresa pode demitir tranquilamente. Agora, infelizmente, a lei não pode determinar que a empresa mantenha o trabalho ou deixe de manter. O que a lei dá são garantias. Por exemplo, se você for demitido, você vai ter direito à sua rescisão, férias, 13º, o texto constitucional. Você for demitido no período de pandemia com a redução, com a suspensão, você vai ter os 50%, os 70% ou os 100% a mais por ter sido demitido fora do que a lei determinou que era o correto. Então, assim, se a empresa quiser demitir, ela pode. Agora, isso tem um custo. E esse custo quem decide é a empresa, se ela pode ou não. Aí, nesse caso, se tem a lei que protege o trabalhador, mas tem alguma outra lei em contrapartida que abone o empresário fazer isso, porque aí, se existe essa contradição, o trabalhador está lascado, né? Perfeito. O que acontece é o seguinte, o governo deu como fomento para o empregador que parte desse salário fosse pago pelo próprio governo, que é o BEM, que é o auxílio emergencial. Auxílio emergencial não, desculpa. O benefício que é pago para quem tem, de fato, carteira assinada. A suspensão do contrato. A suspensão do contrato ou a redução. Quem está pagando essa parcela é o governo federal, como forma de ajudar a empresa a não arcar sozinho com esses custos. Ou seja, se a empresa tinha um quadro de 30 funcionários, faturava até 4.800.000, ele pode botar todo mundo de suspensão e ele não vai ter encargo nenhum. Inclusive, nem o próprio INSS é devido nesse período. Então, a empresa, eu acredito que é até razoável, para 120 dias para se reestruturar e se livrar desse encargo trabalhista que, de fato, pelo custo Brasil, é o maior encargo da empresa. Deixa eu dizer ao pessoal de casa, inclusive, que se quiser participar, mandar a sua dúvida aqui, se tiver alguma dúvida sobre direito do trabalho, sobre suspensão de contrato nesse período de pandemia, pode mandar aqui pra gente, digitado, claro, fica mais fácil, que a gente não tem como ouvir agora, não é? Para o 99395-7555. 99395-7555, pois não, doutor? E qualquer dúvida que a gente não consiga, porventura, fazer aqui no quadro, pode apontar lá o QR Code, pode ir no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer que seja a sua colocação, a gente está lá para lhe ajudar, para informar mesmo e para deixar você ciente dos seus direitos. Doutor Ramon, bora falar agora de INSS, né? A questão do INSS em caso de suspensão, né? Nesse período da pandemia. Então, o governo federal determinou nessa mesma lei que as empresas não são obrigadas a recolher a previdência dos funcionários que tiveram a suspensão. Mas se você, que é empregado e tem essa preocupação de ter o tempo de contribuição completo, para que você se aposente no tempo corretinho, você pode ir lá no site do INSS, baixar a guia de contribuinte facultativo e pagar por conta própria. Certo. Eu tô vendo aqui, dando uma olhadinha, que tem gente pedindo alô, pedindo mensagem, mas agora, gente, é hora para interagir, né? Para interagir com o nosso quadro aqui, o Falando Direito, né? Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta pra gente fazer? Pra gente encerrar? Falando do INSS e o salário no quinto dia útil, né? Isso daí é a questão do seguinte, normalmente os salários são pagos no quinto dia útil, mas... Ah, ok, Vani?
das viagens do hotel? Os direitos relativos a voos, né, Bom, no período de pandemia. Quer saber do quinto dia útil ou vamos pro voo? Vamos pro quinto dia útil logo. Pronto. A questão é, você não recebe agora, se tiver suspensão, taxativamente no dia 5. Você vai receber 30 dias depois que a empresa informou da suspensão. Então você pode receber dia 14, dia 10, dia 15, qualquer data. Não tem mais essa referência. E agora aí pra gente fechar, quais são os direitos relativos aos voos, né, no período de pandemia. Quem teve voo cancelado, né, quem precisou cancelar, se tem como ter reembolso. Por exemplo, teve um caso até de uma amiga minha, né, ela trabalha lá no Maurílio de Almeida, ela comprou uma passagem, estava com medo, não só o voo, mas também o transporte terrestre, né, comprou uma passagem, estava com medo de ir para Maceió, e aí cancelou. A empresa disse, olha, você cancelar vai perder o dinheiro porque a gente não tem nenhuma restrição, ainda não tinha nenhuma restrição por conta do transporte interestadual, né? Como é que a pessoa pode recorrer? Então, a própria lei trouxe essa previsão. Tem uma medida provisória de março desse ano, foi convertida em lei. Ela determina o seguinte, antes da pandemia você teria 7 dias para ter esse reembolso da companhia aérea, qualquer que fosse ela, obviamente território nacional. A pandemia, a lei no período de calamidade foi determinado que você tem um prazo agora, 12 meses, para ter esse reembolso das passagens aéreas. Muito embora compradas com milha, com pontos, qualquer que seja a forma que você comprou. A companhia aérea vai ter um prazo de 12 meses para te reembolsar desse valor. Ou remarcar a tua viagem para o mesmo período de sazonalidade, contanto que você paga uma diferença tarifária em relação ao período de voo. Se você comprou uma passagem para julho, você não pode viajar, por exemplo, no Natal e querer pagar a mesma coisa. Seria até desonesto. Mas você vai sim poder aproveitar todo aquele crédito utilizado e paga só a diferença de voo para a tarifa. Mas se você decidir viajar, por exemplo, no mesmo período do ano que vem, mesmo valor. Mas estendeu aí de 7 dias para 12 meses. Pergunta chegando aqui, falando nesse período de pandemia, né, se existe algum direito que abone a gente com relação ao IPVA, como é que ao licenciamento do veículo nesse período de pandemia. Foi o Beroso que mandou aqui pelo nosso WhatsApp. Tudo bem, Beroso? Infelizmente, a gente só pode trabalhar, como fala de tributo, IPVA é um tributo. Tributo só pode ser desconstituído por meio de lei. Então, por enquanto, não existe nenhuma lei que tenha dado isenção para tributos de nenhuma natureza. Entre eles o IPVA. Então, nesse quesito, é devido completamente. Agora, o que o Detran fez foi postergar o pagamento. Os pagamentos que eram devidos em março, do IPVA, etc., são devidos agora para junho, julho, sem juros, sem multa. Então você pode ir lá e fazer o parcelamento em 4 vezes, como acho que o Detran permite, sem nenhum tipo de acréscimo. E nossa telespectadora França, para a gente fechar aqui essa rodada, porque já o tempo voou, né? Se a pessoa estiver recebendo o auxílio e for contratado, continua recebendo ou não? Não, o auxílio emergencial ele na verdade, para quem é desempregado, não tem rendimentos superiores ao limite de imposto de renda. Você é beneficiário do auxílio emergencial. Se você assinar sua carteira no outro mês, automaticamente você está desconstituído do auxílio. Você perdeu os requisitos que lhe faziam, que lhe dariam esse direito. Pronto. Então, e se você receber, desculpa, Vitor. E se você receber esse auxílio estando trabalhando, pode ficar tranquilo que o governo federal vai buscar esse dinheiro. Ou quando você pegar o próximo seguro-desemprego, ou quando você pegar a aposentadoria, ou qualquer verba do INSS, esse valor vai ser cobrado com toda certeza. Eita, essa aqui pra gente fechar. Eu saí de uma empresa com o juramento que a dona ia me pagar minhas contas com 2 semanas depois. Eu assinei a rescisão, mas ela ainda não pagou. Já faz 2 meses. Ainda tem o direito de entrar na justiça? Você tem 3 anos para colocar qualquer coisa na justiça trabalhista. Mas a questão é, por lei, ela tem até 10 dias para te pagar a sua rescisão. Se ela não pagar em 10 dias, inclusive, você ganha mais um salário mínimo por multa. O correto é que você procure um escritório de advocacia de sua confiança, leve os documentos comprobatórios que você trabalhou, e isso aí é coisa bem fácil, rápida. A Justiça do Trabalho é extremamente efetiva e rápida aqui na Paraíba. Você, com questão de 6 meses, 1 ano, está com isso tudo resolvido. Então tá certo, doutor. Muito obrigado por ter vindo aqui. Quarta-feira que vem, a gente tá de volta falando sobre outro assunto. Se você tiver alguma sugestão, faça o seguinte: no lugar de você mandar pra gente, você pode mandar direto para o Instagram do escritório do doutor, que tem aqui nesse QR Code. Você vai direto pra lá e manda um direct. Eu queria saber sobre isso, sobre aquilo, outro. Ele junta as perguntas e traz pra cá. A gente tá aqui disposto a prestar serviço pra você, falar direito sobre um assunto com quem é gabaritado pra isso. Vitor, muito obrigado pela oportunidade e obrigado pela TV Band também, pela oportunidade de poder esclarecer. E estamos à disposição, pessoal. Qualquer coisa, vai no QR Code, tira as dúvidas que você tiver lá com a gente. E muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, doutor. Muito obrigado.